Em 2016 era lançado aqui no YouTube um curta de terror japonês que ia chamar a atenção de muita gente e perturbar muito o juízo, tá? Tô falando de My House Walkthrough. Basicamente, o filme é um tour por uma casa japonesa antiga mostrando quartos, banheiro, corredor. Mas, Lucas, o que isso pode ter de mais? Pode ter de bizarro? E eu te digo, muita coisa. E esse filme tem muita coisa pra gente destrinchar. Não só o que a gente vê em tela, mas o conceito. O que ele pode querer simbolizar. E, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre o curta My House Walkthrough, que apesar de ser uma produção de apenas 12 minutos, simples, com uma estrutura ali intrigante, é um filme que dá muito o que falar. E cara, sinceramente, você ter a experiência pela primeira vez assistindo esse filme com a luz apagada ali, prestando atenção, te dá um negócio diferente, esquisito, por conta da atmosfera. Você passa a não entender muito o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Esse filme está no canal Nana825763. Sim, esse é o canal do cara, do artista responsável por essa obra, que é um artista visual conhecido como Pirupito. Pirupito, é isso. É um cara muito discreto, ele não mostra o seu rosto, mas ele tem várias coisas no canal dele, vários curtas, coisas até conhecidas aí, mais antigas do que o My House Walkthrough, que é esse filme que a gente vai falar hoje. Por exemplo, ele tem aquele filme de uns 4 minutos no máximo, que é o Username 666. Usuário 666. Esse vídeo dele viralizou de um jeito, né? Tem quase 20 milhões de acessos e tal. A galera falando, meu Deus, esse vídeo é amaldiçoado e tal. E toda aquela coisa, todas aquelas teorias da conspiração que o pessoal costuma criar. Mas vamos pro que interessa, vamos falar desse filme aqui do My House Walkthrough. Qual que é o formato dele? É um found footage, né? Você tem ali um cara meio que fazendo um vlog, não vemos a cara dele em momento algum e não escutamos a sua voz. É tudo por legenda, tá? Inclusive tem legenda em português. E aí ele vai, como eu disse antes, andando pela casa. Algumas coisas vão mudando ou algumas coisas são parecidas até demais. Espera aí. Ele já não passou por aí, o que está acontecendo? E é tudo diferente. Você vê ali já nos 5, 10 segundos iniciais que a casa está simplesmente devastada. As coisas estão ali caindo, apodrecendo, pingando. Tem aquela atmosfera, né, claustrofóbica e úmida. Sabe aquele tipo de lugar que você entra, que você sente assim, meu Deus, eu preciso sair daqui o mais rápido possível, mas não dá. A gente fica preso nesse filme aí pelos 12 minutos naquela casa. Aqui eu vou dar um aviso de spoiler para você que não quer saber mais nada desse filme. Vai lá, inclusive eu vou deixar aqui na descrição não só o filme, mas depois os bastidores. Claro que os bastidores você vai ver depois de ver o filme para não estragar a sua experiência. Combinado? Vai lá, assiste, depois você volta aqui. O som do vento me acordou essa noite. Essa é a primeira fala do cara quando ele liga a câmera, levanta ali, né, do quarto dele, e aí ele vai mostrando. Lá do lado de fora, a gente ouve o som do vento. É um vento muito forte. Chuva também tá rolando, né? E o cara, ele fala, ó, vou mostrar a casa aqui. Lembrando, né? Não é a voz do cara, é a legendinha. É tudo muito silencioso em termos de pessoas conversando, mas os barulhos, por exemplo, dos passos, né? Da madeira do chão ou da própria chuva e do vento, é o que toma conta do background. Sem contar algumas coisas, alguns sons, trilhas que vão surgindo aí no meio do filme. Então ele vai do quarto dele pro corredor, você nota as paredes ali, tudo acabado, tudo rasgado. E ele vai focando, né, numas fotos bem antigas. Ele fala, essa aqui é a foto do meu avô, essa aqui é a minha mãe, criancinha, aquela ali é a minha bisavó. E aí tem um quarto de boneca, né? Então aqui a gente tem vários elementos que, casa antiga, destruída,
umidade, né? Aquela coisa ali que parece que deixa a gente sufocado, afogado, enfim. E bonecas também. E aí, qual que é o lance desse filme aqui? O que que deixa a gente intrigado já um pouco depois do começo, né? Ele vai ali pelo corredor, chega até uma porta, né, de arrastar, e quando ele abre essa porta, ele dá em outro corredor. E aí ele vai andando nesse corredor, ele entra num quarto, ele fala, ah, esse aqui é meu quarto, ah, esse aqui é, né, o quarto das bonecas. Aí você pensa, peraí, ele já passou por esse corredor, ele já passou pelo quarto dele, ele já passou por esse quarto de bonecas. E assim ele vai indo. E aí ele vai ali, dá uma exploradinha, abre a porta de correr, né? Aí você pensa, a qualquer momento vai pular um negócio da minha cara quando ele abrir essa porta, né? Mas não. Aí ele vai pro corredor de novo, o diabo do corredor, e vai andando. Sim, estamos falando de um looping, né? Não é segredo. Ele tá andando em círculos, né? Em círculos entre aspas, porque ele sempre vai ali até o fim do corredor, ele abre e é o mesmo corredor infinitamente. Porém, todavia, contudo, se a gente observar muito bem, alguns elementos, né, do cenário e tal, eles vão se alterando pouco a pouco ali, né? Sei lá, uma foto, uma disposição de uma foto, um ambiente, ou então, por exemplo, na vez passada ele não mostrou o banheiro, aí dessa vez ele mostra, ele entra no banheiro, e a gente vê umas coisas nojentas, estranhas ali. Depois de algumas vezes que ele vai fazendo esse looping, esse processo, ele passa a ouvir um sutra, né? Você vai ver ali um canto e tal, tradicional, japonês, algo ali budista, provavelmente. E aquele canto vai preenchendo, né, aquela atmosfera que antes era só a chuva e o vento do lado de fora. E sinceramente, cara, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi esse filme, quando começou esse canto, ali ó, pensando assim, meu Deus, onde que isso vai parar? Aquela coisa vai te sugando pra dentro daquela tela. Parece que é uma impressão, eu quero que esse cara pare de mostrar e de andar em círculos e esse loop, porque a qualquer momento o negócio vai dar muito ruim. Lembra da primeira frase? Lembra que ele falou que ele acordou com um vento muito forte e tal de madrugada? Pois é, tem uma outra frase nesse filme muito importante, que é um tufão está no Japão. Guarda essa frase, tá? Que ela vai para além do que a gente vê em tela e talvez ele seja o real significado desse curta. Apesar de que o Pirupito, né, o criador, o diretor dessa coisa toda, falou que ele gosta que as suas obras não tenham um significado ali concreto e é aquilo, né? Ele gosta de deixar as coisas para o campo interpretativo, para a gente que está assistindo ter experiências diferentes. E assim, eu acho muito interessante o que é feito, porque era supostamente para ser esses milhares de vídeos que tem aí pelo YouTube, onde as pessoas mostram as suas casas. Geralmente gente famosa fala, ah, não, vamos fazer um tour pela casa, né? E ele conseguiu transformar de toda essa maneira peculiar. E aí ele vai andando e continuando, né? E aí tem manequins, aí ele vai se aproximando, porque o que eu acho legal é que no início, nas primeiras voltas que ele dá, ele faz de uma forma mais rápida e ele não entra em certos lugares, e aí depois ele passa a entrar e explorar melhor, por mais que sejam os mesmos lugares. Por exemplo, o quarto cheio de bonecas, né? A qualquer momento uma tchuca vai pular na cara do cara e, enfim, matar ele. E claro, né? Para incrementar a bizarrice e intensificar aquela experiência, como tá à noite, a gente sente a escuridão nas laterais da tela, da disposição da tela ali, né? Porque é como se ele tivesse com uma lanterna e o centro é bem iluminado, mas as laterais é escuridão total. Tem uma coisa que eu percebi também, que quando o cara ele tá andando, é um passo pesado. É como se ele tivesse quase que arrastando ali em alguns momentos. Repara isso quando você for ver ou rever o filme. Depois de muitas voltas, muitos loopings, ele finalmente entra no quarto que ele diz ser de vovó. Ah, vovó e tal, o quarto da vovó, e mostra ali a parede, algumas coisas, alguns objetos e tudo muito destruído. Tem algumas coisas que a gente nem consegue reconhecer o quão elas estão danificadas. Só que aí ele vai ali para a cama do quarto, são quartos pequenininhos, né? Mais uma vez, são casas bem antigas, né? Aquelas casas tradicionais japonesas mesmo. E aí quando ele foca na cama, tem uma figura ali
humana coberta de vermelho, né, uma espécie de camada vermelha. Ele se refere àquela figura a vovó. Vovó está deitada, imóvel ali, ó, parece estar congelada. E detalhe, quando ele foca a câmera ali, o passo dele no chão meio que dá uma estralada ali na madeira, é quase, eu disse quase, um jump scare. Esse filme, ele não tem jump scare, tá? Ele não usa desse artifício aí, o que deixa tudo ainda, entre aspas, mais desesperador, porque você vai esperando umas coisas e elas não vêm, e a gente mesmo vai criando esse terror, principalmente visualmente. Repare que depois de algumas voltas, não só a vovó está ali com aquela camada vermelha, imóvel, parecendo que está o quê? Que está morta, né? As paredes também agora estão vermelhas, com aquelas camadas. As bonecas também estão cobertas com o diabo daquelas camadas. E como se não bastasse, nessa mesma volta, ele vai ali no banheiro, mostra o banheiro novamente, sei lá, pela segunda, terceira vez, e tem alguém na banheira, né? Vovô está lá na banheira tomando banho, só que, ó, daquele jeito, imóvel e com a camada vermelha. Detalhe para o Sutra, que estava tocando e agora está numa tonalidade diferente. Ele está bem mais grave, bem mais intenso, preenchendo ainda mais o background. E vai falar, antes já tava, mas vai falar que agora não tá parecendo demais qualquer Silent Hill. Aquela vibe Silent Hill que quando toca o alarme o negócio fica feio. É basicamente isso. E o nosso silencioso protagonista envolto pela vermelhidão de Satanás, ele volta pro começo do vídeo dele, que era onde? O quarto dele, que também tá todo vermelho. Ele filma a cama dele ali, né, que tá aquela coisa até nojenta, enfim. Você fica pensando, eu botar minha cabecinha num travesseiro daquele jeito, né? E aí a última fala dele, a última legenda, melhor dizendo, é Sweet Dreams, bons sonhos, fim de My House Walkthrough. Agora que vem elas, agora que eu vou dar a minha interpretação, o que a gente pode aí tirar desses elementos do que a gente acabou de assistir. E bem, eu acho que fica claro, né, que eles estão mortos, né, que esse cara tá morto, que ele tá numa espécie de limbo, que ele tá preso naquele looping, principalmente trazendo esses aspectos sobrenaturais que acontecem muito sutilmente no filme. O primeiro, claro, são as voltas, né, o looping, aquela coisa infinita, mas as alterações de ambientação, aquelas camadas vermelhas, né, o vô e a avó dele ali bastante cadavéricos e tal, então eles estão mortos. Mas, Lucas, a gente poderia parar por aqui, né? Então, matamos o filme, é isso, é uma coisa aí do umbral de não sei o que, o cara gravou e mandou pra nós. Bem, mas existe sim um contexto por trás disso. Estamos falando da onde? Do Japão. O Japão, ele é muito conhecido, infelizmente, por presenciar, por ser ali um ambiente que tem muito tufões. Lembra da frase, né? Um tufão está no Japão. E são vários episódios trágicos, tá? Em 2019, por exemplo, em outubro de 2019, teve um tufão que matou cerca de 100 pessoas no Japão. Porém, bem antes disso, bem antes mesmo, lá em 1959, um tufão chamado Easy One matou cerca de 5.000 pessoas no Japão, sem contar que aproximadamente 39.000 ficaram desaparecidas. Para quem não sabe, tufão é um ciclone tropical, tá? Que tem rajadas de vento que são capazes de chegar a cerca de 300 km por hora. O Easy One, esse tufão que chegou a tirar a vida de aproximadamente 5.000 pessoas, ele chegou a 306 km por hora. Imagina um vento chegando na sua casa, né, ali com mais de 300 por hora. É uma devastação, é uma destruição. Então, beleza. Temos o tufão que é mencionado no filme algumas vezes. Temos essa recorrência de tufões no Japão. Então, provavelmente, o que causou a morte daquela família
foi um tufão. Olha só, a primeira frase que ele fala é: acordei à noite, né, com os ventos. Ou seja, muito provavelmente essa família deveria estar dormindo, de madrugada rolou o tufão e quando eles acordaram já era tarde demais ou então eles morreram ali na hora. Apesar da gente ter vários casos de tufões aí no Japão, né, historicamente falando, por que esse de 1959 ele é muito importante, tá? Porque lembra que ele mostra várias vezes fotos ali do avô e tal, negócio da Segunda Guerra Mundial? E se, apenas e se, esse filme realmente se passar ali pouco depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou ali em 1945, né? Então a gente pula para 1959, tem esse tufão e eles morrem. E como a gente está falando de um looping, né? Ele tá ali, às vezes o cara ele tá preso ali há décadas e décadas desde lá de 1959. Aí você pode me contestar, mas Lucas, beleza, o espírito ele tá usando uma câmera e ele gravou um filme, certo? Em 1959 não tinha câmera, não tinha YouTube, mas aí você tá querendo demais também, né, meu filho? E estamos falando de uma coisa sobrenatural. Então, sei lá, o espírito ele conseguiu de alguma forma, de alguma maneira, né, gravar aquilo, uma câmerazinha, descolou ali com um Gasparzinho alguma coisa. Ou pode não ser o tufão de 1959. Eu tô falando isso por causa da Segunda Guerra Mundial, que ele menciona ali algumas vezes no decorrer do filme e pra mim acho que faz mais sentido. Mas pode ter sido um tufão depois de 2010 ali, já que o filme é de 2016. Tá, eu pesquisei aqui e em 2016 teve um tufão que também chegou a matar pessoas lá no Japão. Então pode ter sido inspirado nesse aí também. Bem, pelo menos isso é o que eu penso do que a gente viu ali. Talvez você tenha visto esse filme e tenha pegado outras coisas, outras nuances aí. Deixa aqui nos comentários se você pegou mais algum detalhezinho e tal. Vamos agregar aí o que essas teorias e tal, que pode ser ou não ser também, já que o Pirupito, esse nome é muito bom, né? Pirupito. Ele falou que não tem uma verdade absoluta em relação ao filme. Eu queria comentar um pouquinho sobre o making of desse filme, que é maravilhoso, tá? Também vou deixar o link aqui embaixo. O Pirupito, ele fez esse filme sozinho, tá? Ele achou uma casa ali próximo à vizinhança dele e tal. É uma casa muito antiga que estava abandonada, destruída, largada. Tanto é que algum tempo depois que ele gravou esse filme, a casa foi demolida. Então dá pra gente ver no making of que ele pegou todas as coisas que ele tinha ali, as bonecas e tal, manequim, e inclusive ele fez lá, né, os corpos de seus avós com os bonecão, né, e colocou lá, e depois ele botou toda uma camada de papel e tinha que ficar esguichando água ali na casa toda, beleza, é uma casa menorzinha, mas ele era uma pessoa e eram vários detalhes, tá? Então deu trabalho pro rapaz. E ficou maravilhoso, tá? Faz essa experiência depois de ver o filme, claro, e veja lá o making of, para você ver como ele conseguiu criar essa imersão, né? Porque, inclusive, o making of ele bota uma musiquinha infantil, um negócio bobinho, bonitinho, que quebra ali, é um contraste, né, pra obra original. Mas, provavelmente, né, ele deve ter gravado à noite ou tal, ou reduziu demais a iluminação, o brilho ali do vídeo pra ficar uma coisa que os caras estavam no meio da madrugada. Bem, eu já falei demais, é isso. Me deixa aqui também nos comentários outros filmes curtas que vocês querem ver eu falando aqui, que dê pra debater, que dê pra gente dar uma analisada em tudo também. Ah, inclusive, já esquecendo, tá? Eu dou uma nota 9 pra My House Walkthrough. Acho uma experiência maravilhosa e todos os aspectos, né? Beleza, é um found footage, mas todas as escolhas de enquadramentos, como o cara ele explora ali a ambientação, né, como ele usa a câmera subjetiva, os sons, os detalhes, né, e toda a criação de mise-en-scène, das paredes, tetos aos bonecos, é tudo muito bom. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. Assiste aqui caso o YouTube não tenha te mandado, não tenha te enviado, e isso acontece bastante, né? Mas vamos lá. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.